Olá a todos, chamo-me Wilma Samuel Citói, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Hoje vou falar sobre a norma contabilística de relato financeiro 4, que é políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros, que é uma norma muito importante dentro da contabilidade, porque trata de três aspectos fundamentais: as políticas contabilísticas, as alterações nas estimativas contabilísticas e as correções de erros. Esta norma é essencial para garantir que as demonstrações financeiras de uma empresa sejam viáveis, relevantes e comparáveis, tanto ao longo do tempo, como em relação às outras entidades. Ou seja, a norma contabilística de relato financeiro 4 assegura que as empresas apresentem a sua informação financeira de forma coerente e transparente, mesmo quando há mudanças nas políticas ou correções de erros. O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: temos aqui o objetivo, o âmbito, as políticas contabilísticas, as alterações nas estimativas contabilísticas, erros e, por fim, exercícios práticos. Objetivo: esta norma estabelece os critérios para seleção e alteração de políticas contabilísticas, define o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações de políticas contabilísticas, e define o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações nas estimativas contabilísticas e correções de erros. Esta norma pretende realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e sua comparabilidade com períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outras entidades. O principal objetivo da norma contabilística de relato financeiro 4 é definir as regras sobre como selecionar, alterar e aplicar políticas contabilísticas e também como devem ser tratadas as alterações de estimativas e as correções de erros. Com isto, pretende-se reforçar a qualidade e a comparabilidade das demonstrações financeiras. Âmbito: esta norma deve ser aplicada na seleção e aplicação de políticas contabilísticas e na contabilização das alterações de políticas contabilísticas, alterações e correções de erros contabilísticos anteriores. Ou seja, esta norma aplica-se sempre que uma entidade precise adotar ou alterar políticas contabilísticas, ajustar estimativas ou corrigir erros dos períodos anteriores. Definições: dados importantes para a aplicação dos requisitos da norma contabilística de relato financeiro 4. Apresenta-se abaixo a definição de aplicação retrospectiva e aplicação prospectiva. A aplicação retrospectiva é a aplicação de uma política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicável. Ou seja, é quando se aplica uma nova política, como se ela sempre tivesse sido usada, e ajusta-se também os períodos anteriores. A aplicação prospectiva é a aplicação de uma norma política
de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições que ocorram após a data em que a política é alterada e o reconhecimento do efeito e o reconhecimento da alteração numa estimativa contabilística no período corrente e futuro pela alteração. Então, a aplicação prospectiva é quando a nova política passa a ser usada daqui para frente, afetando apenas o período atual e os seguintes. Políticas contabilísticas. Dentro desse tema, eu vou abordar sobre a seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Quando uma norma se aplica especificamente, terão de ser observadas as suas disposições. Quando o tratamento contabilístico de uma transação estiver omisso, os gestores devem, nos termos da norma contabilística de relato financeiro 4, efetuar juízos de valor no desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação que seja relevante e viável. Ao efetuar o juízo de valor, os gestores devem considerar inicialmente as normas que tratem de assuntos semelhantes e relacionados às definições, critérios de reconhecimento e conceito de mensuração para ativos, passivos, rendimentos e gastos no quadro conceptual. Ou seja, quando existe uma norma que trata de uma situação específica, a empresa deve seguir o que ela determina, mas se não houver uma norma exata, os gestores devem usar o seu julgamento profissional. Profissional. Então, com base nas normas semelhantes e no quadro conceptual, para garantir que a informação seja relevante e viável, as políticas devem ser consistentes também ao longo do tempo, só podendo ser alteradas se for exigido por uma nova norma ou a alteração melhorar a prestação das demonstrações financeiras. Isso é a minha fala da consistência de políticas contabilísticas. As políticas contabilísticas devem ser aplicadas consistentemente, a menos que uma norma exija ou permita alterações. Existem opções permitidas pela a norma contabilística de relato financeiro 4. No entanto, na transição, a entidade selecionou as políticas contabilísticas a adotar, as quais não devem ser alteradas no futuro. A norma contabilística de relato financeiro 4 estabelece condições muito restritivas para alterações de políticas contabilísticas, somente permitindo a alteração de políticas contabilísticas se for tal exigido por uma norma ou por uma norma interpretativa, ou se ainda se alterar ou se a alteração resultar de uma apresentação mais apropriada de acontecimentos ou transações nas demonstrações financeiras de uma entidade.
Alterações de estimativa contabilística. Por efeito das incertezas inerentes ao negócio, muitas das DFs não podem ser mensurados com precisão, tendo que ser estimados a estimativas, o que a estimativa envolve julgamentos baseados nas mais recentes e mais fiáveis informações disponíveis. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas para incompatibilidade de dívidas, obsolescência de inventários, obrigações por garantias prestadas, vida útil dos ativos amortizáveis e justo valor de ativos e passivos financeiros. Ou seja, uma alteração de estimativa contabilística é uma alteração no valor contabilístico de um ativo ou de um passivo que ocorre devido ao aparecimento de novas informações, experiências adicionais ou a ocorrência de novos eventos. A alteração na base de valorização é uma alteração de política contabilística e não uma alteração de estimativa contabilística. O efeito da alteração de uma estimativa contabilística deve ser reconhecido prospectivamente como um rendimento ou gasto. Então, as estimativas são baseadas na melhor informação disponível no momento. Se surgir nova informação ou um novo fato, a estimativa pode ser revista e, neste caso, a alteração é aplicada de uma forma prospectiva, afetando apenas o presente e o futuro. O que fazer quando se altera uma política contabilística? Quando se altera uma política contabilística, a alteração resulta de uma nova norma contabilística de relato financeiro ou uma norma interpretativa. Devemos tratar a alteração de acordo com as disposições transitórias da norma interpretativa, caso existam. Se a alteração de política contabilística é voluntária ou é consequência de uma nova norma interpretativa que não contém disposições transitórias, a alteração aplica-se retrospectivamente, excepto se for impraticável determinar os efeitos específicos de um período ou um efeito acumulativo da alteração. Erros. Os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento, mensuração, apresentação ou divulgação de elementos das demonstrações financeiras, a quais não se considera estarem em conformidade com as normas se contiverem quer erros materiais ou imateriais, feitos intencionalmente para atingir uma determinada apresentação da posição financeira, do desempenho financeiro ou do fluxo de caixa de uma entidade.
Os erros de períodos anteriores são omissões, declarações incorretas nas demonstrações financeiras da entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrente da falta de uso ou de uso incorreto da informação viável que estava disponível quando as demonstrações financeiras daqueles períodos foram autorizadas pela emissão. Se poderia razoavelmente esperar que poderia ter sido obtida e tomada em consideração na preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Os erros do período anterior devem ser corrigidos retrospectivamente, sendo as demonstrações financeiras desse período apresentadas como se o erro nunca tivesse ocorrido, ou prospectivamente a partir da data mais antiga em que tal seja praticável, caso seja impraticável determinar os efeitos específicos de um período ou efeitos acumulados do erro. A correção de um erro de um período anterior deve ser excluída nos resultados do período em que o erro é descoberto. Diferenças entre alteração de estimativa e erros. A classificação de uma determinada situação como alteração de estimativa contabilística ou como um erro reveste-se da maior importância, uma vez que, no primeiro caso, há uma aplicação prospectiva, enquanto que no segundo caso, que é o erro, a aplicação é retrospectiva. As alterações de estimativas devem-se, como já vimos, fatos novos conhecimentos. É aqui onde reside a diferença para erro. Então, é fundamental saber distinguir os dois casos. Uma alteração de estimativas e erros acontece devido a novos fatos ou novas informações, aplicação prospectiva, enquanto que os erros resultam de falhas ou omissões que vêm à correção retrospectiva. Divulgação. Uma entidade deve divulgar a natureza do erro de um período anterior. Para cada período anterior apresentado em extensão praticável, a quantia da correção por cada linha das demonstrações financeiras afetadas. No caso de ser impraticável a aplicação retrospectiva para um período anterior específico, as circunstâncias que estiverem na base dessa impossibilidade prática e a descrição de como e a partir de quando o erro for corrigido. Então, uma entidade deve divulgar a natureza do seu erro, as circunstâncias que levaram à existência e à impraticabilidade de expressão retrospectiva para um período anterior em particular e uma descrição de como, desde quando o erro foi corrigido, se aplicável. Resumindo, o tratamento contabilístico da NIF 4, a alteração de políticas contabilísticas tem o seu procedimento de aplicação retrospectiva
exceto se for impraticável ou se for permitido pelas disposições transitórias de novas normas ou, ou interpretação. Isso está situado no parágrafo 4 a 19. E temos a alteração de estimativas contabilísticas que tem a ver com a aplicação prospectiva, que também tem no parágrafo 20 a 27, e os erros, que é a aplicação restritiva, exceto se for impraticável, que tem no parágrafo 28 a 34. Dou por fim a minha parte teórica. Agora irei apresentar os exercícios práticos. Tenho aqui o primeiro exercício, que tem a ver com a expressão retrospectiva de erros. Em N1, a companhia ABC verificou que alguns produtos vendidos em N-1 foram incluídos no inventário de dia 31 de 12 de N-1 pelo valor de 6.500. A demonstração de resultados da companhia ABC evidencia. Temos aqui as vendas no valor de 104.000 no N e no N1 63.500. Os custos de vendas no valor de 86.500 e por outro lado 53.500. O RAI no valor de 74.500, de 17.500, desculpa, e aqui temos de 20.000. O imposto sobre rendimento, que é a taxa de 30%, para o N foi dar 5.250 e N-1 foi dar 6.000 e o lucro líquido para N é de 12.250 e aqui de 14.000. Os resultados transitados no início de N1 são de 20.000 e no fim são de 34.000. Temos aqui a solução. Então, de acordo com a norma contabilidade de relato financeiro 4, quando é identificado um erro material anterior, a empresa deve corrigi-la de forma retrospectiva, ou seja, corrigir como se o erro nunca tivesse acontecido, e expressando as demonstrações financeiras, que são essas dos períodos anteriores afetados. Portanto, temos aqui a nossa demonstração de resultado. Temos as vendas de 104.000, o custo de venda de 80.000, que foi 86.500 menos os 6.500. Sim, menos os 6.500, que vai dar 80.000. E o RAI, que é de 24.000, que é a subtração de 104.000 menos 80.000, que vai dar 24.000. E o imposto sobre rendimento, que vai dar 7.200, que é a taxa de 30%, e o lucro líquido é a subtração desses dois valores, de 24.000 menos 7.200, que vai dar 16.800. E para o valor no N-1, que era expresso, temos aqui no valor de 73.500. O nosso custo de venda anteriormente era de 53.500, mas agora é de 60.000, pois fizemos a soma de 53.500
mais 6.500, que vai dar 60.000. O RAI vai dar de 13.500, que é a subtração de 73.500 menos 60.000, que vai dar 13.500. E o imposto sobre rendimento, que é a taxa de 30%, que vai dar 4.050. E temos aqui, por fim, o lucro líquido, que é de 9.450. Portanto, o lucro do N1 foi corrigido. Temos aqui a nossa demonstração de alteração no capital próprio. Temos aqui o saldo de TA1 do ano N1. Temos aqui seu resultado transitado, que é de 20.000 e seu lucro líquido expresso é de 9.500, que é isso que estava aqui na demonstração de resultados. E o saldo em dia 31 de 12 de N-1 é de 29.450, que foi a adição do saldo e o lucro líquido expresso. A seguir temos o lucro líquido do N, que é de 16.800, que é esse que está aqui, e o seu saldo do dia 31 de N vai dar 46.250. Então, alguns produtos vendidos em N1 foram devidamente incluídos no inventário de dia 31 de N1 pelo valor de 6.500. Então, as demonstrações financeiras do exercício de N1 foram expressas para corrigir este erro. O efeito da expressão nessas demonstrações financeiras é apresentado abaixo. Não há efeitos em N. Temos aqui nosso aumento de custo de vendas, que é esse de 6.500, e nossa diminuição sobre imposto de rendimento, que é de 1.950. Sim, que é de 1.950. E a diminuição no resultado líquido, que é de 4.550. E a nossa diminuição dos inventários, que é essa de 6.500. E a diminuição dos impostos sobre rendimentos a pagar é esta de 1.950, e a nossa diminuição dos capitais próprios é essa de 4.450. Assim que é feito o registro. Tem aqui o segundo exercício, que é a aplicação prospectiva de uma alteração de política contabilística quando a aplicação retrospectiva não é praticável. Então, em N, a companhia ABC alterou a sua política de amortização do ativo tangível, de forma a aplicar com maior abrangência a abordagem por componentes, adotando em simultâneo o modelo de justo valor. Anteriormente a N, o cadastro da companhia ABC não dava a informação necessária para aplicar a amortização por componentes. No final do N1 foi solicitado um trabalho especializado, tendo-se obtido informações sobre a vida útil, justo valor e o valor residual por componentes. Os gestores da companhia ABC consideraram não ser praticável a aplicação retrospectiva da amortização por componentes, bem como da mensuração ao justo valor, tendo decidido aplicar a nova política prospectivamente desde o início de ano. Informação adicional, né? Tinham aqui a taxa de imposto sobre o rendimento de 30%,
um ativo tangível em dia 31 de 12 de N1, custo no valor de 25.000 e amortização acumulada de 14.000 e o seu valor líquido é de 11.000. Encargos com amortização no N2 pela base anterior é de 1.500. Resultados do estudo de engenharia tem o seu justo valor no valor de 17.000, o valor residual de 3.000 e a vida útil remanescente que é de 7 anos e encargos de amortização em N2 pela nova base é de 2.000. Solução. Desde o início de N, a companhia ABC alterou a sua política contabilística de amortização do ativo tangível de forma a seguir uma abordagem por componentes, adotando ao mesmo tempo o modelo do justo valor. Consideramos que esta política proporciona informações mais viáveis e relevantes. Esta política foi aplicada prospectivamente desde o início do N por não ser praticável. Estimar os efeitos da aplicação retrospectiva ou prospectivamente desde uma data anterior. Assim, a adopção da nova política não tem efeitos em anos anteriores. O efeito no ano corrente traduz-se no aumento do valor contabilístico do ano tangível no início do ano em que os 6.000 meticais no aumento do saldo inicial dos impostos diferidos de 1.800 meticais e a constituição de uma reserva de reavaliação no início do ano no aumento de 4.200 e o aumento de encargo com amortização em 500 meticais e a redução de encargo com imposto sobre rendimento em 150. Então, a minha apresentação termina por aqui. Muito obrigada pela atenção.